Nesse vídeo eu vou te explicar como conseguir um Band 7+ no Speaking do IELTS. Só que eu não vou te explicar só o que você tem que fazer e o que tem que aparecer nas suas perguntas, mas também vou te fornecer um meio prático de fazer isso. Foi usando esse mesmo método, e é o método que eu uso da minha mentoria com os meus alunos, que esses e outros alunos conseguiram um Band 7+ no IELTS. Mas para esse vídeo fazer sentido, o princípio básico é você saber o que está sendo cobrado de ti no Band 7. E para isso, nós vamos usar de auxílio critério. Um adendo aqui. Provavelmente você tá assim, cara, que coisa chata. Eu já vi esse vídeo 1 milhão de vezes. Toda vez me explicam que eu tenho que botar, eu sei que eu tenho que usar link word, eu sei que eu tenho que usar não sei o que. E eu continuo na mesma. Eu te garanto que nesse vídeo, obviamente, eu vou explicar o que são os critérios e tudo mais, mas o meu objetivo aqui é não é falar com você o que você tem que fazer. Provavelmente isso você já sabe. Mas como fazer isso? Esses alunos que eu mostrei para vocês no início do vídeo, eles tinham exatamente o mesmo problema. Eles chegaram aqui, eles não eram iniciantes no IELTS, eles já tinham feito os cursos, já tinham contratado professor nativo, mais de um curso, e eles chegavam aqui sempre falando a mesma coisa. Evelyn, eu sei tudo que eu preciso fazer, cara. Tipo, eu sei de cor e salteado. Eu só não consigo fazer na prática. E é justamente esse problema que eu quero resolver nesse vídeo. Te ajudar a enxergar uma forma clara de fazer isso na prática. Então, fica até o final, que eu te garanto que você vai sair daqui com muito mais clareza do que você entrou. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. A primeira coisa a gente vai ver aqui na tela, vocês estão vendo aí na tela, que a gente tem um critério. Tem muita coisa aqui e eu já adianto que eu não vou entrar em todas. Eu vou entrar no que é de suma importância, que precisa aparecer na tua nota. O primeiro ponto que a gente vai ver aqui é a questão da flexibilidade de marcador de discursos, elementos coesivos e tudo mais. Evelyn, o que é isso? Link word, basicamente. Só que aqui, gente, vocês vão ver que ele vai usar a palavra flexível. E flexível é uma palavra que aparece com bastante frequência no Band 7. E eu quero que vocês guardem isso. Essa flexibilidade aqui quer dizer que você usa com uma certa variedade, com um certo volume. Só que um ponto importante aqui. Existem dois tipos de pessoas dentro desse critério aqui que costuma dar problema. A primeira pessoa é aquela que fala assim, cara, beleza, eu tenho que usar um monte de tá escrito aí, eu tenho que usar um monte de elemento coesivo. Então o que essas pessoas fazem, inclusive por instrução, pega aquelas tabelinhas de elementos coesivos, although, even though, however, não sei o que, decora aquilo tudo, e na hora que tu vai falar, tu sai colocando aquilo dali sem pensar muito. Cara, coloca que a tua nota vai ficar alta. Só que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Aqui não tem descrito, mas se você olhar o critério no Band 6, vai estar falando que você também usa uma certa gama, né, uma certa variedade aí, só que contém erros. Então não está sempre apropriadamente sendo usado. No 7 já vão te cobrar isso. Então uma coisa que nós temos que prestar atenção é que não é só que você tem que usar flexível, mas que você tem que usar também com precisão. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a maioria das pessoas também sente dificuldade, é, Evelyn, pô, eu conheço isso aí, cara, eu fiz curso de inglês em alguma época da minha vida, eu lembro desse troço, eu já vi. Só que na hora que eu vou responder uma simples pergunta se eu gosto de ir ao cinema ou não, eu não consigo colocar. E isso acontece porque a maioria das pessoas pensa o seguinte, cara, eu tenho que pegar o however, eu tenho que pegar o although e eu tenho que dar um jeito de colocar esse negócio na minha resposta. Então, você pensa em responder a tua pergunta a partir do que você tem que colocar. E é nesse momento que você trava, porque ao invés de você pensar numa resposta que te dê espaço para usar aquilo dali, você pensa em usar aquilo dali e criar a tua resposta em cima daquilo. E isso vai gerar travas infinitas, porque tu não vai afetar somente esse critério. Tu vai parar para pensar, tu vai sentir que tu não consegue aplicar nada daquilo que você estudou. Então, a gente vai ver como que a gente vai resolver isso. O segundo critério é a questão do vocabulário, que muita gente também bate muita cabeça em relação a isso. Por quê? O que nós temos aqui? Basicamente, de novo, um recurso flexível aí para discutir a variedade de tópicos, uso de itens menos comuns, eu não vou me ater muito a isso, tá? Mas o que acontece? A maioria de vocês, às vezes até por orientação, pegam uma lista de vocabulário de palavras difíceis ou ditas avançadas, né, menos comuns. E aí vocês falam assim, cara, eu vou decorar esse negócio e são palavras boas, né, que são palavras avançadas, então vai me dar mais pontuação. E aí o problema começa aqui. Por quê? Vê se não acontece com você. Você decorou um monte de palavra, mas na hora que tu vai responder uma pergunta no speaking, só sai as mais básicas, a que tu usa sempre. E aí você não consegue colocar, ou você, na hora que você vai tentar inserir aquilo dali, você pensa tanto na palavra que a resposta não vem, aí você trava, aí tu perde a linha de raciocínio e aí tu não sabe mais o que tu tá falando. E tem o terceiro caso,
que é você começar a inserir aquilo dali que você decorou, sem você conferir se aquilo dali faz sentido ou não dentro do contexto. E a questão do vocabulário, cara, é o que? A gente tem que ter um vocabulário flexível, certo? Certo. Dá pra gente pensar no caminho. É a mesma lógica da questão da link word. Não é pra tu pensar numa palavra e a partir disso tu criar a resposta. É o contrário. É a partir da tua resposta, dependendo de como você desenvolver aquilo dali, vai ter uma palavra que vai dar match, entre aspas, com ela, que vai encaixar naquele contexto. E aí, naturalmente, você vai começar a construir isso e variar o seu vocabulário. Usar o vocabulário que você sabe com flexibilidade. Então, basicamente, o que eu tô falando? Que a gente precisa, baseado na pergunta que a gente receber, criar um contexto para que essa bendita palavra que você tanto quer usar se torne necessária. E um adendo aqui também. Existe uma crença muito forte que o próprio mercado do IELTS dissemina, que é, cara, tem que usar a palavra avançada e tem que usar o tempo todo para eu conseguir mostrar pro examinador que eu tenho domínio e tudo mais e tarará. Só que aqui no próprio critério diz alguma habilidade de usar itens menos comum. E vamos pensar aqui um pouquinho, gente. Uma das coisas que o IELTS cobra é naturalidade. É você conseguir usar a língua para você ser claro. Pensa no contexto geral. Quem em sã consciência normalmente fala usando uma série de palavras difíceis e avançadas, fica muito na cara que você está fazendo isso para tentar mostrar que você sabe aquilo dali. E se você fizer isso sem controle, você com certeza vai descer a sua nota. O próximo critério que é determinante é a questão da gramática. Vamos lá ver o que está dito aqui. O que ele diz aqui é que você precisa usar estruturas flexivelmente. Só que, Evelyn, basta eu pegar um monte de estrutura e tentar aplicar? Não. Por quê? Aqui também está cobrado que sentenças livres de erros vão ser frequentes. E isso me leva ao ponto de que, se você decora a respostinha que tem, né? Templatezinho, tarará, tu decora ali, decora uma coisa cá, decora uma coisa acolá, e tu sai colocando nas tuas respostas sem ter consciência do que está sendo feito, sem ver se está sendo cometido erros ou não e por que eles estão acontecendo, você vai ferir esse critério aqui. Porque você vai cometer erros frequentes. E aí a gente não vai conseguir bater aqui. Então, assim, além das estruturas serem flexivelmente usadas, elas também têm que ter pouco erro. Evelyn, está dizendo que eu não posso cometer erro quase nenhum? Cara, eu vou fazer um vídeo só falando sobre erro gramatical. Mas fazendo um adendo aqui, basicamente, não é a questão de erro, o erro que você comete, mas o quanto ele afeta a tua comunicação. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas hoje estamos concentrados em outra coisa. Então, o que a maioria das pessoas fazem? Ou decora estrutura. Então, aprende lá o tal do have been. Aí coloca have been o tempo todo. Você vai falar que você, sei lá, foi no restaurante ontem e você fala que foi have been. Tá entendendo? E aí você começa a colocar aquilo dali porque alguém te disse que tinha que ter. Não é mentira que tem que ter. Só que tem que ter com uma certa dominância para usar aquele tempo verbal, senão você não consegue passar a nota. E é muitas das vezes por conta disso que você tá aí, cara, eu tô fazendo tudo que me disseram, mas a minha nota não sobe. Tem essas coisinhas aí que estão pendentes. Um outro tipo de pessoa que talvez seja o teu caso, que tenha dificuldade, é Evelyn. No meu caso, não é isso, não. Eu sei usar as coisas, entendeu? Eu sei aplicar o have been, eu sei variar as estruturas, eu uso estruturas complexas. Meu problema é como colocar isso na hora que vem a pergunta. Que na hora que vem a pergunta eu não coloco nada disso. Eu acabo usando ali um presente, um passado e é isso. Não consigo usar. E aí a gente vai entrar no mesmo problema do vocabulário e no mesmo problema da link word. Por quê? Geralmente você pensa assim, cara, eu preciso colocar um tempo complexo aqui, uma estrutura complexa. E aí você pensa na estrutura complexa ao invés de pensar na resposta que caberia uma estrutura complexa. Então, esse pensamento de, cara, eu preciso tentar encaixar isso aqui, é justamente o que faz você não conseguir encaixar. A questão da pronúncia é uma questão muito individual e eu não vou abrir ela com vocês hoje, tá? Meu foco é ficar nessas 3 partes aqui, que são, entre aspas, as mais importantes para o que eu quero trazer para vocês hoje. E aí, vocês vão perceber que tanto no primeiro critério, que é a fluência e coerência, tanto no segundo, que é o vocabulário, tanto no terceiro, que é a gramática, a gente tem a mesma problemática. Então, a gente tem que você pega, talvez, porque você recebeu uma instrução de pegar um monte de coisa, então decora um troço daqui, decora um pouco de lá, decora um pouco de palavra. Só que vocês percebem que mesmo decorando, às vezes mesmo sabendo isso genuinamente, não é porque vocês sabem, porque vocês decoraram, que vocês vão conseguir aplicar nas respostas
de uma forma prática que ainda assim cumpra os critérios. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Esse método que eu utilizei com esses alunos e que eu utilizo na minha mentoria, eu chamo de jogo de oportunidades. É um método que eu criei com esse intuito de fazer você cumprir os critérios de uma forma natural. Por que oportunidade? Eu acredito fielmente que cada pergunta do IELTS vai te fazer quase que um convite, ela vai quase que te implorar para você conseguir usar certas coisas ali. E essas certas coisas são coisas que cobram no critério. Tá percebendo? Então, literalmente, a gente vai ter oportunidade. Só que para você conseguir usar uma oportunidade em qualquer coisa na vida, você precisa estar ligado ali que ela existe, você precisa ver, senão ela passa desapercebida e você não usa. Então, eu vou explicar isso de uma forma mais prática. Para isso, eu trouxe 3 perguntas frequentes do IELTS e eu vou explicar a lógica por trás disso tudo, tá? Vamos lá. Para isso, eu trouxe uma primeira pergunta clássica que se você estuda pro IELTS você já conhece, talvez já tenha até aparecido na tua prova, que é Do you work or study? A maioria das pessoas vai responder o quê? I work. Ou I study. Ou até prolonga um pouquinho mais a resposta, falam de trabalho e tudo mais. Só que não aparece o bendito tempo verbal. Não varia nada disso, a gente usa sempre o presente. Então, o que a gente vai pensar é como nós podemos nos aproveitar dessa pergunta. Tá? A gente vai ter um pouquinho de maldade de prova. Eu vou chegar um pouquinho pra cá, que eu quero que você já raciocine junto comigo. Quando alguém vira pra você e fala assim, cara, você trabalha ou você estuda? Eu tô te abrindo espaço pra fazer várias coisas. Uma das coisas que eu tô falando é falar da tua rotina atual. Pô, cara, eu tava estudando, mas não dá mais tempo porque eu peguei um trabalho que puxa muito. Tá muito difícil. Legal? Então você estudava e não estuda mais. Olha a variação aí. Outra coisa que você tem, falar de há quanto tempo você trabalha e estuda. Convenhamos, você tá no teu emprego atual por um certo tempo. Ah, Evelyn, tem 2 meses. Tá, mas você tá trabalhando tem 2 meses, tem 10 anos, tem 20. Por que não falar disso? E aí, quando a gente pensa em falar em algo que vem acontecendo, a gente vai pensar no bendito do have been. Aí a gente tem a duração. Então você sai de uma resposta que é I work ou I study e acabou, e aqui a gente tem um presente simples que não enriquece em nada a tua resposta. E vamos lá, vamos desmistificar uma coisa. Não estou falando que toda pergunta que te fizerem você tem que usar esse tempo verbal. O teste é um teste de parte 1, parte 2, parte 3, e cada pergunta vai te abrir espaço para você usar certa coisa. Ok? Estamos acordados? Vocês vão entender melhor isso, um pouco da dinâmica. Mas vamos lá. Ele te abriu um espaço aqui para você falar disso. Falar de mudanças recentes, se for o caso. Planos futuros, que a gente vai ter espaço para colocar tempo verbal futuro também. E dar uma explicada nos motivos. Pô, por que tu tá assistindo o meu vídeo? Provavelmente tu tem alguma coisa no exterior para fazer. Ou tu tá no exterior, tu precisa validar o diploma. Tudo tem um motivo na vida, entende? Então, a gente tem que pensar nessas coisas. E quando a gente pensa dessa maneira, a gente vai ter uma resposta parecida com essa daqui. So, I've been working as a nurse for 20 years. Então, eu tenho tempo que eu tô trabalhando e com o que eu trabalho. Eu sou uma enfermeira, tá? Isso aqui claramente é um exemplo fictício, pelo amor de Deus. But more recently, I started studying French because I'm going to move to Canada next year. Olha aqui as coisas que eu trouxe. Eu comecei a estudar passado. Eu usei aqui outro tempo. Aqui eu trouxe o ponto do por que eu estou estudando francês. Por quê? Porque eu vou me mudar futuro. Para onde que eu vou me mudar? Para o Canadá no próximo ano. Olha a diferença dessa resposta para I work ou I study, que é o que a maioria de vocês iriam responder. Eu, tipo, o que eu falo? Eu falo o que aqui? E vocês estão percebendo que dentro de uma resposta simples, e não é uma resposta longa, gente, é uma resposta curta e concisa e precisa, vocês conseguem usar vários elementos que estão descritos lá no critério. Entendem? Vamos pro segundo exemplo. So, what job would you like to have in the future? Cara, me parece uma pergunta completamente normal. Vamos lá que você vai conseguir enxergar. Would in the future. Aqui eu tenho uma situação que ela não é real. Se ela não é real, ela é hipotética. Então ela vai me abrir espaço para alguma coisa. Antes da gente ver a resposta, vamos dar uma pensada aqui? O que a pergunta me convida a fazer? Evelyn, tem que pensar um pouco, né? Tem que pensar um pouco. Isso aí realmente não vai ter pra onde a gente correr. A gente vai ter que usar um pouquinho do raciocínio. Mas vamos lá. Imaginar uma situação hipotética. Pô, cara, hoje você trabalha, vamos supor que você é um engenheiro, uma engenheira. Queria ser outra coisa, queria ser um médico. Ou não trocaria minha profissão por nada, mesmo que aumentasse a minha salário. São situações. Mas dentro de uma situação hipotética aqui, o que aconteceria?
Uma coisa que você pode fazer aqui, comparar com o seu trabalho atual também. Como assim comparar com o meu trabalho atual? Vamos comparar com o meu trabalho atual. Supondo que eu seja uma enfermeira. Se eu sair da enfermagem e virar engenheira, eu vou continuar trabalhando pra caramba, mas eu acredito que eu vou trabalhar menos que uma enfermeira. Porque, enfim, carga horária, plantão e tudo mais. Então a gente pode fazer comparações. Pô, hoje eu sou uma enfermeira, mas se eu pudesse escolher, eu gostaria de ser engenheira porque eu acredito que daria pra eu ter mais tempo livre. Então a gente tem essas explicações, tá? Sonhos, interesses também a gente pode falar. E explicar por que eu escolheria essa outra profissão. Ah, cara, eu queria ser piloto. Por quê? Porque eu sonho com isso desde criança. Se eu pudesse escolher, eu seria piloto. Mas eu não consegui, enfim, por vários motivos. Mas vocês estão entendendo que a gente vai precisar pensar um pouquinho em como desenvolver? Vamos ver um exemplo. Eu comecei aqui com Although, porque eu pensei em fazer um contraste de eu adoro minha profissão, mas se eu tivesse que realmente escolher outra, qual que eu escolheria? Vamos pensar aqui. So, although I really enjoy my current job, if I had a chance to choose a different career, o que nós temos aqui? Segunda condicional. I would probably become a doctor. Ah, Evelyn, ele perguntou com would, eu tenho que pensar em segunda condicional? Te a chance, ele te abriu a porteira. E o ponto positivo disso aqui é que quantas perguntas você já viu do IELTS que tem essa porcaria desse would? E aí tu responde sem usar. Ele tá literalmente te gritando, falando assim: usa, tô aqui, usa a estrutura. Entendeu? E aí você vai conseguir fazer uma conexão tipo de pergunta versus o que eu posso inserir dentro do meu discurso. Isso é a grande magia da oportunidade, porque ele vai te fazer usar aquilo dali, variar e tudo mais, de uma forma natural. Então vamos continuar aqui. So, ever since I was a child, I've admired this profession because doctors can change people's life and help others during difficult moments. Foi? Show de bola. Vamos pra outra? Ah, e tem um caso clássico aqui também, cara, que eu tenho certeza que você já viu várias vezes. Do you prefer? Aí ele te abre duas opções, A ou B. Aqui eu trouxe digital books and physical books, mas eu tenho certeza que você já viu. Pedir comida em casa ou ir pro restaurante, ver filme Netflix ou ficar vendo filme em casa, enfim, ou ir pro cinema, enfim. Ele vai te dar sempre A ou B. O que nós vamos pensar? Ora, nós temos opções, não é? Nós temos opções. E provavelmente, o que a pergunta te convida a fazer? Faça uma comparação. Se a gente tem uma comparação, quais elementos a gente pode usar? On the other hand, para mostrar o outro lado, o bendito do however, while. Olha aí. Elementos coesivos variados. Aparecendo. Por quê? Porque a gente pensou no que a pergunta convidou a gente para fazer. Mostrar preferência. Cara, eu prefiro A ou eu prefiro B. Legal. Por que você prefere A ou B? Explica um pouquinho mais. Entendeu? Trazer as vantagens e desvantagens, se for o caso, equilibrar a opinião, tá? Evelyn, eu tenho que fazer isso tudo? Não. Isso aqui são só ideias para você conseguir acompanhar a linha de raciocínio que eu tô usando, dependendo do tipo de pergunta, tá? Vamos lá. Se a gente for ver aqui, eu usei would rather read digital books, e aí eu expliquei. Tá, eu preferiria digital books. Why? Because they are more practical and easier to carry around. Legal. Tem um contraponto? Ah, talvez eu tenha. Eu uso physical books em algum contexto. However, physical books feel more memorable, especially when the story is emotional. Olha aqui, eu tô fazendo uma ressalva. Eles são mais memoráveis, especialmente quando a história é emocional. Então aqui eu consigo trazer também o elemento do especially, e a gente vai conseguindo variar isso. E eu faço uma pequena conclusão. So, for everyday reading, I choose digital, but for special books, I still prefer printed copy. Basicamente é isso. E isso aqui, o que eu quero dizer com essas explicações que eu dei pra vocês? Isso aqui sempre se repete, Evelyn? Sim. Ele sempre vai te fazer o mesmo tipo de pergunta. Aqui ele poderia ter colocado cinema ou assistir filme em casa. At home. E aí você vai falar, eu prefiro o cinema se for o filme aí da última semana que a gente teve Michael Jackson, foi um filme muito, enfim, famoso, badalado, mas se for uma coisa assim que eu tenho que ver um filme, eu prefiro assistir em casa, porque eu consigo, dar uma economizada, ficar mais de boa, escolher a hora que eu quero, não quero mais, eu vou dormir. Tá entendendo?
E aí, o que conecta essas duas coisas? Provavelmente um however, provavelmente um on the other hand, provavelmente um while. Porque a pergunta te convida a fazer isso. Então, esse aqui é basicamente o jogo de oportunidades. É uma linha de raciocínio que te faz usar o que precisa ser usado naturalmente. Eu espero de verdade que isso tenha acendido uma luz aí na cabeça de vocês. E o que eu queria mostrar nesse vídeo é que existe sim um caminho de você conseguir usar isso aqui naturalmente. Agora, alguns pontos importantes. Existe só essas 3 oportunidades? Não. A prova do IELTS, ela é uma prova que muitas vezes eu escuto vocês falando comigo, tipo assim, Evelyn, cara, beleza, eu vou ter que pensar um tipo de resposta, mas tem infinitas perguntas que eles podem me fazer. E aí que tá, não tem infinitas perguntas. A prova do IELTS, por mais que mude os assuntos, a estrutura da pergunta é a mesma e existe um número finito de oportunidades. Existe um número finito de estilos de perguntas. Então, o grande ponto para você conseguir usar essas oportunidades é você reconhecer o tipo de pergunta. E aí é o que eu tô falando, não são só essas 3. Existem muitas mais. Talvez você esteja assim, Evelyn, pô, fez super sentido, mas assim, as coisas que você me falou aí eu conheço até, mas eu não sei muito bem como usa, esse negócio de reviewing pra mim ainda é estranho. Uma coisa que eu preciso abrir com vocês aqui. Se você tem essas dificuldades, somente saber como você tem que aplicar não vai fazer você chegar no teu resultado. Por quê? Lembra que eu falei com vocês lá no começo do vídeo que não é só saber o que aplicar e como aplicar, mas você precisa aplicar também com precisão. Então, ainda podem existir, isso acontece com a maioria das pessoas, pequenas pecinhas que a gente precisa ajustar. Sem ajustar, a gente não consegue chegar no teu resultado. Então, se esse é o teu objetivo e você sente que, cara, entendi, fez sentido, mas eu sinto que ainda tem muita coisa para trabalhar. E como que eu trabalho isso direcionado pro IELTS para eu conseguir chegar na minha nota? Se esse for teu caso, eu te convido a clicar no link da descrição. E aí lá tem o meu WhatsApp, você pode mandar mensagem e falar diretamente comigo para eu entender o teu cenário e entender como eu posso te ajudar. No mais, se você gostou desse vídeo, deixa um like. É importante para eu saber que o conteúdo que eu tô fazendo aqui é relevante para vocês. Se vocês quiserem ver alguma coisa aqui ou dar uma sugestão de vídeo, cara, eu sou muito tranquila em relação a isso. Inclusive, eu quero ver o que vocês acharam, ponto de vista, enfim, quais assuntos que vocês querem que eu traga, que vocês querem que eu traga, quais assuntos vocês querem ver aqui. E é isso.